Ó, o Nielson Flórida mandou aqui. Se o tempo não existia antes do Big Bang, como então ele passou a existir do nada? Porque aí é o lance do Einstein fala que são coisas que estão ligadas, né, cara? Então ele chama essa entidade, essa coisa de espaço-tempo. Então não é o espaço uma coisa e o tempo é uma coisa... É uma coisa só? É uma coisa só, espaço-tempo. Por isso que quando chega perto do buraco negro, o espaço-tempo é que é deformado. Quando você tem o Sol aqui, no espaço-tempo é que é deformado. Então não é nem o espaço nem o tempo separados, mas são os dois ao mesmo tempo. Exato. E eu vou falar, a pergunta, na raiz dela, ela não faz nem sentido. Porque, tipo, não faz sentido você falar em antes se eu tô falando em início do tempo. Se eu tô falando em início do tempo, o tempo começa aqui. Existe antes. Como é que a gente define tempo? Como é que a gente define antes? Antes é antes no tempo sempre. Antes é antes no tempo. Então, se o tempo se inicia a partir... Se o tempo é criado, como o Sérgio falou, tipo, é um ente único, quadridimensional, espaço-tempo. Então, ele é criado junto ali. Isso aí. Então, não há um antes. Não existe antes. Simplesmente. Ó, o Edson Joane mandou aqui. Só entrei na live agora, mas tem uma pergunta crucial pro Sacani. O tempo passa igual em todo o universo? Um ser inteligente, capaz de teorizar sobre o universo, mas que esteja em um lugar onde o tempo passa distinto daqui, cara. concluiria que o universo tem a mesma idade que atribuímos pela teoria do Big Bang? Essa aí é legal, hein? É uma pergunta... Essa é interessante. Bem Levando interessante. em consideração o princípio lá da homogeneidade, né, e da isotropia do universo, sim, né? Porque ele iria começar a medir a recessão de galáxias e ia chegar no mesmo, né, no mesmo ponto. Mas também vai muito de como o cara marca o tempo, né? Se a gente tá falando de um ser alienígena, como que ele marca o Ele tempo? tem que marcar o tempo igual a gente marca em anos, né? Porque a gente marca em milhões de anos. Mas seria, cara, porque ele ia medir a velocidade com que as galáxias estão se expandindo, se afastando da gente. Ó, o Leonardo Nunes... Peraí, o tempo vai ter que dar uma expandida que eu vou ao banheiro, então. Não, beleza. Aí Eu o pessoal, vou expandir. o pessoal vai calcular o tempo e saber o que eu vou fazer, dependendo do tempo que vai demorar. Isso aí, Na verdade, isso pra aí. você lá vai passar 2 anos. Ó, Leonardo Nunes perguntou aqui, no caso ele tá falando aqui da luz do sol, que vocês falaram que se ele se apagasse do nada, demoraria 8 minutos pra gente perceber. Mas isso com relação à luz. Aí ele perguntou, e com relação à gravidade, quanto tempo demoraria pra gente perceber? Vamos lá. Isso é bem interessante também. Com relação à gravidade, demoraria 8 minutos também. Por que demoraria 8 minutos? Aí a gente vai lá. Vamos pegar a primeira gravitação newtoniana. Todo mundo aquela gravitação universal que a gente aprende no ensino médio, tá? Temos ali a gravitação universal. A gente diz que essa teoria é uma teoria de interação instantânea. O que significa? O que acontece a 1 milhão de quilômetros num ponto, instantaneamente é percebido a 1 milhão de quilômetros de distância, né? E isso incomodava muito Einstein. Então, quando Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, ele coloca que, a gente sabe, e também da relatividade restrita, nada se propaga, informação jamais vai se propagar a uma velocidade maior que a da luz. Então, do ponto de vista gravitacional, o Sol deixou de existir, por exemplo, a gravidade mudou, certo? Sim. A gravidade mudou. Então, essa informação não pode chegar aqui instantaneamente. Essa informação não pode, porque é a informação se propagando. Então, se ela não pode, porque isso quebraria o princípio da causalidade, ou seja, nada pode viajar a uma velocidade maior que a luz, nem mesmo a informação gravitacional também não vai poder viajar a uma velocidade maior que a da luz. Então, aí a pergunta vem, quem carrega, então, essa informação que está se propagando com relação à mudança na gravidade? É uma coisa que nós chamamos de onda gravitacional. A onda gravitacional vai carregar essa informação até a gente. E a partir de 8 minutos, isso hoje a gente já sabe que a onda gravitacional se propaga na mesma velocidade da luz. Em 8 minutos, a Terra sai tangente à trajetória, sai reto, vai embora. Isso aí. E a gente fica à deriva no universo sem esperança e mais nada. Ó, o Edson Mota mandou aqui. Pessoal, considerando que a massa distorce o tempo, quanto mais massa, o tempo passa mais rápido, então podemos dizer que as reações de fusão nuclear no Sol ocorrem mais rápidas do que a gente mede aqui na Terra?
que é? É ao contrário. Quanto mais massa, mais distorcido distorção. e mais lento o tempo Mais passa. tempo passa. Então é o contrário do que ele falou. É. Mas a pergunta então Da fusão. se mantém. As reações de fusão nuclear no Sol então ocorrem mais lentas do que a gente mede aqui na Terra? Se tratando de Sol, muito pouco. Mas assim, o que vale é quem está medindo, né? Pra gente aqui, a gente, observador distante, é a gente que está fazendo a medida, e o Sol, tipo, enfim, parece tudo muito pesado, mas enfim, do ponto de vista gravitacional, ainda ele não é nada, entendeu? Tipo, então não vai ter grandes diferenças, assim, do que no tempo de fusão nuclear ali que acontece dentro do Sol. Não vai ter grande diferença temporal. Ó, o Caian Padilha mandou uma pergunta aqui que eu esperei o Vilela voltar do banheiro pra fazer ela. Que é o seguinte, ele mandou: se acelerando a velocidade da luz o tempo para, o que acontece se a gente ficar estacionário, zero absoluto, bem no centro da expansão do universo? O que aconteceria? Ah, e o Paquito merece um aumento. Escreveu isso mesmo? Escreveu. Ah, tá. Primeira coisa que não tem centro da expansão do universo. Isso é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça de todo mundo. Perfeito. Todo mundo fala, não, o universo está expandindo a partir de que ponto? Não tem um ponto, cara. Não tem... é aqui, ó, é do lado da estrela Arcturus, aqui da onde não existe É como se fosse isso. um balão que você tá enchendo? Exatamente, é como se fosse um balão. É a melhor Esse o universo. exemplificação que a gente tem. Imagina, põe lá, faz umas estrelinhas, o universo bidimensional ali, seria isso. Tem um centro ali? O universo é naquela superfície. Não tem centro. Então é isso aí. O universo é isso. isso Não é- tem centro da expansão. E entendeu? isso está diretamente relacionado a uma coisa que ele chama de princípio cosmológico, né? Princípio cosmológico. Mas isso aí. enfim. Aí qual que é a outra? Que aí? é o que... como que é? Um negócio por Princípio vermelho. cosmológico, não. O princípio cosmológico é o princípio que diz que o universo é isotrópico e homogêneo. É. Então, ele, para qualquer lado que você olhar do universo, não importa onde você esteja, você vai ver a mesma densidade de galáxia, a mesma distribuição de galáxias. Se você for para Andrômeda e olhar, vai a mesma coisa. Por quê? Se for para, porque isso é o princípio cosmológico. Aí a gente quando mede você tá isso. isso vale? Quando Em você está em grandes escala escalas. cosmológica, em grandes A escalas. melhor maneira de explicar o universo para a pessoa, o universo é igualzinho uma esponja. Sabe uma esponja? Sim. Aquilo ali é o universo. O universo é uma esponja. O universo em grande escala é uma esponja. Se eu entrar na esponja, eu vou ver buracos, vou ver tal coisa? Vou. Mas na grande escala, o universo é Que exatamente exemplo igual a uma bom, esponja. É uma esponja. Então Então não importa onde eu esteja na esponja, para qualquer lugar que eu olhar, eu vou ver em média A a mesma mesma coisa. densidade, a mesma distribuição É. de fiozinhos ali da esponja. Exatamente. Agora, Mas no futuro... por isso que é escala. Se eu entrar na esponja e ficar ali do tamanho de uma formiguinha ali, aí eu vou ver um buracão desse tamanho, Ah, tá. que é o que a gente Exatamente. mede aqui. A gente está dentro da esponja. A gente tá dentro da esponja. Então, nós estamos num buraco, num void, que a gente chama cósmico. Só que aí o pessoal fala, mas nós estamos num buraco. Como assim é tudo igual? Porque na grande escala, pessoal. Então, toda vez que fala de universo, tem que lembrar disso. Se a gente estivesse aqui falando de quântica, a gente ia falar em outra escala, que é a Exatamente. escala ali da distância das partículas. lá. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com a escala que você está lidando. Ó, o Fernando Nel mandou um problema interessante aqui. Ele falou: uma nave com 90% da velocidade da luz, com destino próximo a Centauri. A nave tem uma bateria que dura 2 meses para luz interna dela. Ela vai chegar lá com as luzes ligadas e quem ficar olhando aqui da Terra vai ver o quê? Olha só que pergunta legal. Ela vai ficar com a luz ligada por esses 2 meses, contados do tempo passado pela nave. Para quem tá dentro da nave. Então, para quem tá da Terra, vai ver a luz ligada por mais tempo. Vai. Exatamente. Isso aí. Ó, É um rastro, né? É interessante, os caras vê umas perguntas boas, Isso cara. aí, ó. Que público Isso aí pega, é o cara. Isso aí é o chat da Nossa. inteligência aí. Chat é inteligente, cara. Hã? Só o apresentador que é limitado. E o Paquito. Não, eu Finge não ser eu limitado. sabo. Você finge não ser limitado. Ó, o Hugo Rock mandou aqui, muito boa live. Uma dúvida sobre o espaço-tempo. Pode um observador na Terra ver o seu próprio passado ou futuro? Ver o próprio passado, futuro? Acho que não, né? Porque teria Não. que dar a volta, né? Só teria se, que ser um buraco de minhoca. Só se fosse o universo de Gödel. De Gödel, Onde daria. o tempo ele é cíclico. cíclico. O tempo ele é cíclico. Aí se eu consigo observar a distâncias suficientemente grandes e distantes dentro desse universo de Gödel, eu conseguiria observar a Terra em outros tempos. Procura aí uma imagem, universo de Gödel, escreve aí pra ver Isso me lembrou de uma outra questão, que é aquela que falavam assim, se eu
se você colocar um espelho a 400 milhões de anos-luz da Terra, você vai conseguir enxergar os dinossauros? Não, mas a gente já falou disso. Então, Teria mas que é estar por 30 causa disso milhões, né? aqui. Assim, 30 pra luz ir, 30 pra luz então, voltar, nesse caso, não 60. seria possível o cara enxergar o passado dele se tivesse um... Ah, vai e da Terra? volta a imagem. Ah, refletida. entendi, Que entendi. doideira. Por exemplo, vamos pensar aqui. Põe um espelhinho. Tem que ser bem longe, né? Tipo a 1 ano-luz. Uhum. Põe o espelho a 1 ano-luz. Aí eu lanço. Tira uma luz daqui. Tira uma Ela vai luz dali. demorar Ela vai demorar um ano pra ir e um ano pra voltar. E um ano pra voltar. Então, tipo, essa luz que eu tô atirando daqui, essa informação que eu tô atirando daqui, aí ela vai voltar depois de, 2 anos, ela vai demorar 2 anos, então a imagem que eu vou ver daqui é a imagem, E um passado. passou para mim 2 anos, então a imagem que eu vou estar vendo é de 2 anos para trás pro meu presente aqui. Acho que sim, né? Faz sentido isso, me parece que faz sentido. É que Eu nem tô no errado contato. aqui, Sérgio. Não, No contato, a primeira imagem que os caras captam é de um discurso do Hitler. Sim, Só que quando eles. Quando verdade. chega aqui, a gente já tá no tempo atual, entendeu? verdade, Isso, verdade. Mas aí é aquele lance de que tudo que a gente tá falando, as ondas estão se propagando pelo universo. Estão indo, né? Estão indo. Estão indo. Por exemplo, esse nosso papo aqui vai chegar lá em Próxima Centauri daqui 4 anos. Aí eles vão chegar e vão... Quanta merda que os caras estão falando. Olha essa. Sabe de nada, Os caras né? não sabem nada, velho. Eles não sabem da onda J. Eles não sabem do buraco Jebber, que muda toda essa Coitado teoria. desses caras, O buraco Jebbers. É isso mesmo. Esse buraco é interessante. Jebbers. Ó, o João Henrique mandou uma aqui que eu acho que não tem muito a ver com tempo, mas vamos ver se vocês podem resolver aqui a dúvida dele. Ele perguntou o seguinte, é que tá escrito em grego arcaico aqui, tá bem difícil de traduzir. Mas pelo que eu entendi é o seguinte, ele perguntou se o átomo, a maior parte do átomo na verdade é vazia, como é que os objetos são densos? Como é que os objetos podem ser densos? Eu entendi. Se a maior parte do átomo É ela vazia. é vazia, Ele tá pensando se você juntar um monte de átomos, você tá juntando um monte de vazio. cara, é vazio dentro de uma escala Isso aí, que é é escala. quântica, né? Uma É uma escala questão de quântica ele escala. pode ser, isso aí. Então, tipo, nunca dá pra gente querer comparar aquilo que tá em nível de escala quântica com o nível de escala macroscópica. Isso A gente aí. não pode, não, porque é vazio ali, então não pode ser denso aqui. Não, peraí, ali É é que nem- escala quântica, é outra coisa. O universo, as coisas estão muito longe, mas se eu tivesse afastado o suficiente pra ver aquilo numa distância, parecia que tá tudo uma coisa só. É a esponja, ué. É a esponja, exatamente. Você quer uma coisa, por exemplo, como isso que você tá falando é bacana? Vai pra um lugar assim, onde o céu é maravilhoso, tipo, você consegue enxergar a faixa do centro da galáxia. É. Quando você olha, você vai olhar, tipo, a impressão que a gente vai ter é que Tem uma nuvem. densidade de matérias gigante. É. Mas, meu, Você põe um pontinho de telescópio outro ali, você vai ver que já tem distância. milhares de anos-luz, Isso. um pontinho do outro que parece estar do lado pra gente aqui, né? Exato. Ó, o Hernande Brandão, ele mandou, boa noite, Sérgio. Explica o que seria um motor de dobra espacial e como ele se encaixa nesse contexto. Dobra Ele espacial. dobra o espaço. Ele o lance dobra o espaço-tempo, cara. É aquilo ali, ó, que é o motor de dobra. Ah, tá. Ele vai abrindo buracos de minhoca. Ele eu acho dobra. que sim, eu já ouvi falar disso aí, só que Ele eu nunca dobra parei pra o espaço. estudar. tempo Mas pra eles têm dentro dobra do 5, dobra 6, né? Aí eu não entendi. aí é o... Não, mas aí é não, outra é o coisa. Warp, né? Aí é o Warp. O Warp eu não lembro qual que Aí a é ideia. é outro conceito. Mas o de dobra espacial é você dobrar o espaço-tempo e poder viajar de um ponto para o outro rapidamente. Basicamente buracos de minhoca. Um buraco né? de minhoca, é isso Buracos mesmo. de minhoca. Ó. E tem a teoria nos livros lá da fundação do Asimov, que eles trabalham com gravidade, né? Gravidade e antigravidade. Gravidade e antigravidade. As naves, elas usam a gravidade para se movimentar, né? Isso aí é o sonho da propulsão de foguete, cara. Desenvolver um isso aí motor é- antigravitacional. Exato. Mas Ele pra mim- anula, né? Ué, Ele você não faz nada, ele só Mas vai... aí tem uma coisa que é muito interessante, muito interessante. Quebra com relação regra? a isso. Não quebra regra nenhuma, né? Mas na verdade hoje a gente não tem previsto nem do ponto de vista teórico, porque a manipulação, veja, a gente tem algumas forças fundamentais. Vou falar aqui, por exemplo, da eletromagnética. A gente de alguma forma consegue manipular a força eletromagnética. A gravitacional a gente não consegue manipular. Isso aí. Então, Por quê? porque a gente não consegue, ainda do ponto de vista teórico, a gente não tem um entendimento claro ainda sobre o que é gravidade, e a gente ainda parece estar distante de uma teoria
de unificação, Que é onde o a gente... sonho. Que é o sonho Que é que a encontrar gente... uma partícula da gravidade. Teoria do tudo? Encontrar partícula, que seria encontrar partícula da gravidade, que seria tipo a quantização da gravidade. Quando a gente conseguir encontrar isso, aí vai ser um primeiro passo para a gente começar a entender Quando ou se? Hã? Quando a gente encontrar o C. Eu acredito num quando. Pô, ia ser demais. Eu acredito num quando. Mas estamos longe ainda. Porque tem o seguinte, o pessoal não entende, das 4 forças, a gravidade é a mais fraca de todas. Sim. Por isso que ela só é verificada em grandes Em grande escalas, escala, né? Entendeu? Exatamente. Por isso que, por exemplo, a gente quer resolver matéria escura, que tá ligado com a gravidade, a gente tem que ver bilhões de galáxias, ver 10, 15, isso aí não adianta nada, tem que ver o universo muito longe. Ou em aglomerado de galáxia que a gente verifica as velocidades e tal. Então, por conta disso, porque a gravidade é a força mais fraquinha. Você não consegue verificar ela. Exatamente. E aí tem outro ponto que o Sérgio falou, que é o seguinte, tipo, quando a gente fala ali em quantizar, encontrar partícula fundamental da gravidade, a gente já tem, por exemplo, no caso do eletromagnetismo, a gente tem o fóton. Isso. O fóton, então você tem luz, a luz a gente sabe que é composta por fótons, que é a partícula fundamental associada a esse tipo de interação. Então, existe teoricamente o que a gente chama de graviton. O fóton foi descoberto quando? O fóton foi... Antes do Einstein, ou não? É o comportamento lá, né? Na verdade, o fóton, a descoberta do fóton foi com o Einstein no efeito fotoelétrico, quando ele descobre ali que a luz pode ter um comportamento corpuscular e ele diz que luz... ele diz que ele quantiza a luz em pequenos pacotes de energia, que ele não chamou ali de fóton, ele chamou de quantum de energia, e aí só mais pra frente que ficou conhecido como fóton. Então foi o Einstein. Então, fóton é uma partícula de luz. É uma a gente partícula ainda de não luz. tem a medição de uma partícula de gravidade. De gravidade. Que é o graviton que a gente chama. Né? Tem? Não. Nome? Tem nome. Tem Teórico. Por uma coisa que é teórica, só que nem teoricamente a gente consegue prever ainda. Exatamente. Porque a gente não consegue, que a gente chama de, como foi feito com o campo eletromagnético ali, a gente diz que a gente quantizou o campo eletromagnético em fótons. Sim. E a gente consegue observar isso e tudo mais. Então a gente Agora o fez sonho é quantizar a gravidade em partícula. em partículas. Que seria o graviton. Só que a gente não consegue fazer isso nem teoricamente ainda. Tá. Então quando a gente fizer isso teoricamente, aí a gente abre e aí a gente começa a enxergar e começa a estudar meios de como de Detectar. fato, detectar o Depois vai ter que graviton detectar. e manipular a gravidade de tal forma que permita... Nossa, ia mudar totalmente o mundo, Ia né? mudar tudo. Isso aí Ia era mudar prêmio tudo. Nobel na mesma hora. Exatamente. Dão até no mesmo dia. Então, esse é um outro ponto, assim. E aí que uma vez um cara me perguntou, né? Tá, você acredita que um dia a gente vai se tornar numa civilização tipo intergaláctica? Olha, eu acredito na capacidade humana do desenvolvimento de tecnologia. Então, tipo, eu acredito que se a gente tiver tempo, a gente consegue, por exemplo, criar mecanismos para, por exemplo, para criar motores de propulsão que permitam a gente chegar a velocidades que são frações da velocidade da luz, que esse é o canal para a gente se tornar uma civilização intergaláctica. Agora, o que me parece é que hoje a gente tem tecnologia suficiente para destruir o mundo quantas vezes? Com as bombas 100, atômicas. 200... E uma coisa que o Sérgio sempre fala também é da questão dos efeitos climáticos, né? Que sempre tá ali, tá batendo nessa questão e tal. Então a gente tá se mostrando muito mais capaz de... São os grandes filtros, né? De autodestruição do que se tornar uma... Mas se a gente conseguir e tiver noção de como ter essa consciência e criar e nos dar tempo para desenvolver essas coisas todas, eu acredito que a gente chega lá. Um dos filtros é não se autodestruir, né? Não se autodestruir. Se Não se desenvolver autodestruir. tecnologicamente e não se autodestruir. Fale, Paquito. Mas a gente tá caminhando aí, né? A gente tá a passos firmes, né? E aí, Tem o o que a gente relógio. tá desenvolvendo? Tem o relógio do apocalipse, né? A que gente tá ó, desenvolvendo... 2 minutos pra meia-noite? Ué, 2 minutes to midnight, né? Ah, meu Deus! E o que a gente tá desenvolvendo, né? Às vezes cai um pouco, às vezes sai pra 1,58. Volta às vezes? Eles ficam mexendo no reloginho. Nossa. Ó, Meia-noite, só pro pessoal saber, é a destruição total. Isso aí. Tá. O Edson Gomes, ele mandou aqui. Não existe esse nome, Edson Gomes, é impossível. Tô brincando. Pô, não consigo pensar no nome mais comum que esse. Comunzaço, né? Ele mandou. No universo de Gödel, como é que fica a entropia? Você tem... O exemplo universo... do paralelepípedo, é isso?
Não, isso é o universo em bloco. Procura uma imagem aí, Paquito. O universo Goedel escreve. Não é isso que ele perguntou? Não, ele perguntou do Gödel. Começou o universo de Gödel, como é que fica A entropia. a entropia? Tem vários problemas. Eu sei que é uma teoria que tem vários problemas. Tem problema com relação à questão de causalidade e também com relação à questão de entropia. Eu não sei como é que eles tratam isso, não. No universo em sinceramente. bloco, nada disso tem problema, porque é uma coisa filosófica. Então, para Ah, os filósofos, cara, estão nem aí para entropia. Vê se acha figura sobre o universo de Gödel. Seria legal. Eu achei uma figura, imagem achou? aqui, mas. Olha Tá só meio que complexo isso maravilha. aí. Cara. Então o universo tá aí, tá Nossa, que rotacionando. inferno esse negócio, velho. Eu tava indo bem É até o agora. universo de Dante, do inferno. Né? Tá um pouquinho difícil de entender. Mas isso aqui aquilo lá são os pequenos cones de luz. E o que acontece aí pelo o universo então tá rotacionando? Então o que vai acontecer com esses cones de luz devido a essa rotação do universo? Vê se acha um mais simples. É bem complicado esse aí. O cara tá zoando a gente. Mas eu acho que... Cara, é complicado assim mesmo, tá? Isso é complicado. Lembrar que É mesmo? o Gödel, eu acho que ele conversava com o Einstein também na época, né? Eles trocavam figurinha. Só tem duas versões da imagem, ou essa ou uma outra que é só um círculo. Bota o círculo, bota o círculo. Aí eu já entendo melhor aí. Pois é, mas essa daí tá ruim. É, uma Então, simetria, um ápice, sei lá. Só tem essas duas aqui. o que está mostrando aí é devido ao universo estar rotacionando, aí você tem efeitos sobre uma coisa que a gente chama de cone de luz. Esse cone de luz define o universo observável, nosso universo isso aí. observável. Tá? Mas eu não sei o que acontece com a entropia, sinceramente. Ótima pergunta. Ele pode entrar na física e tentar responder isso aí pra gente. Tá, manda aí. Ó, o George Wiseman mandou: como passa o tempo para um elétron na velocidade da luz? Olha só. Um baixo tempo para um Na elétron. velocidade. Bom, o negócio é o seguinte: muita gente diria que o universo que o tempo para pro elétron. Mas pro elétron o tempo não para, o elétron não sabe. O elétron, tipo, o tempo não para, ele continua. O tempo, ele tá ali, vivenciando, experimentando aquilo, né? Ele não vai atingir a velocidade da luz, mas é uma coisa muito próxima. Então ele vai experimentar aquilo ali e o tempo para ele não vai parar, tá? De fato. Mas para a gente que está observando, o tempo para ele, as coisas para ele acontecem muito mais lentamente para quem está observando de fora, de fato. Então o tempo vai passar muito mais lentamente para ele comparativamente a nós que estamos observando aqui de fora.